Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tiago, epístola que escreveu o irmão de Jesus, Tiago. Tiago capítulo 1, nós vamos ler do verso 19 até o verso 27. Tiago capítulo 1, 19 a 27. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra entre vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos orar? Ó Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade, privilégio que temos de estar na Tua casa nessa noite. Ó Pai, é um grande presente que o Senhor nos dá, ó Pai, estarmos aqui, Senhor, te cultuando. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que foi lida. Que o Teu Espírito, ó Pai, fale com cada um daqueles que estão aqui, daqueles que também ouvirem esse sermão gravado, ó Deus. Que o Senhor, Pai, dê a Tua instrução. Esteja com aqueles que não puderam vir, aqueles que estão, ó Pai, impossibilitados por fazerem parte do grupo de risco, especialmente. Que o Senhor cuide dos seus corações também. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, é interessante como somos mais propensos a falarmos do que a ouvirmos. Poucas são as pessoas boas ouvintes, que prestam atenção, que atentam os seus ouvidos àquilo que lhes é dito. A verdade, meus irmãos, é que todas as pessoas querem falar. Nós vivemos numa época em que as pessoas são especialistas em praticamente tudo. Aqueles que têm alguma rede social, por mais que participe pouco dessa rede social, vai ver que quase todo mundo tem uma opinião formada sobre quase tudo. Sobre política, sobre música, sobre esportes, sobre moda, né, Giovana? O pessoal gosta de falar, as meninas gostam de falar de moda, né? Então tem as suas opiniões e gostam de falar as suas opiniões e gostam de expor aquilo que elas pensam, aquilo que elas acham. E muitas dessas pessoas, falam, mas não querem ouvir. Não prestam atenção na opinião contrária, não prestam atenção naquilo que eles têm para falar. E é interessante uma coisa: muitos são aqueles que falam que estão errados e não querem se corrigir. E aí, por exemplo, você ouve a pessoa, você sabe que a pessoa está errada naquilo que ela está falando, aí você tenta corrigi-la, tenta mostrar para ela aquilo que é certo, e ela não quer atender, ela não quer prestar atenção. Ela tem por si só que a sua opinião, que a sua prática, que a sua vida é o certo.
Eu estou certo. Eu não aceito ser confrontado. Eu não aceito ser corrigido. Muitos de nós têm essa postura, têm essa prática. A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser e não me venha falar o que eu tenho que fazer. Geralmente, adolescentes são assim, né? Adolescentes, eles têm um quê de rebeldia, que na verdade não é do adolescente, mas é do ser humano, somos pecadores. Mas o adolescente, porque ele cresceu um pouquinho, porque ele tem uma aparência adulta, né? Ele acha que ele pode fazer o que ele quer, falar o que ele quer, viver da forma como ele quer, vestir o que ele quer, ouvir o que ele quer, e não aceita o confronto. Infelizmente, não são poucos os pais que baixam a cabeça e falam amém para tudo que seus filhos adolescentes e jovens falam, fazem, por aí vai. Acontece, meus irmãos, que o texto de Tiago vai nos mostrar justamente o contrário. Que o cristão, ele deve ser ouvinte. Ele deve ouvir a palavra de Deus. Antes de ele falar qualquer coisa, ele deve prestar atenção naquilo que Deus tem a falar com ele. Deus fala, nós ouvimos. E depois que nós ouvimos aquilo que Deus fala com a gente, o que a gente tem que fazer? Obedecer. Praticar, viver. Então o cristão é aquele que ouve a Deus, presta atenção nos seus ensinos e obedece, coloca em prática, vive. Tiago, meus irmãos, nós estamos retomando, né? A gente estava fazendo estudo bíblico pela internet, né? Pelo YouTube, em Tiago. Às quintas-feiras eu estava postando no YouTube os estudos que a gente começou no meio da quarentena de Tiago. A gente está retomando agora hoje no sábado, né? E estou pregando aqui esse sermão. Sábado que vem eu vou pregar o mesmo em Correias, aí depois eu coloco no sábado que vem à noite, eu coloco no YouTube para aqueles que não puderam vir. Eu não vou colocar antes, porque vai estragar a surpresa lá de Correias, né? Então, os irmãos só vão tê-lo disponível na semana que vem, no sábado que vem. Então, os irmãos que têm acompanhado essa série de Tiago, vão se lembrar que Tiago, irmão de Jesus, né, irmão de sangue, filho de Maria, Tiago, ele escreveu essa carta a cristãos judeus que estavam sendo perseguidos, né? Provavelmente esse livro é o livro mais antigo do Novo Testamento, o primeiro livro que foi escrito, né? A nossa Bíblia, os livros da nossa Bíblia, eles não estão em ordem cronológica, né? Então Mateus não foi o primeiro a ser escrito, Marcos não foi o segundo, Lucas não foi o terceiro, não. A nossa Bíblia está dividida por ordem de assuntos. Então você tem os evangelhos, no Novo Testamento no caso, você tem os evangelhos, você tem o livro histórico, que é o livro de Atos, você tem as cartas de Paulo, você tem as cartas gerais, né, onde está o livro de Tiago, né, a carta de Tiago, e finalmente você tem a revelação, que é o livro de Apocalipse. Então Tiago, ele escreveu essa carta a crentes judeus que se converteram a Cristo, e começaram a ser perseguidos e tiveram que fugir de Israel, fugir da Judéia e ir para outras nações, para outros lugares, para que ali professassem a sua fé. Mas não era muito simples professarem a fé. Por quê? Porque eles eram perseguidos também. Nós vimos, né, nos estudos anteriores, né, que eles deveriam se alegrar por passar por muitas provações, porque por causa disso eles seriam amadurecidos. Eles seriam tentados, mas eles não deveriam colocar a culpa em Deus na tentação, né? E que eles também deveriam praticar a palavra de Deus, né? Entendendo que tudo que é bom, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto. E qual que é uma outra semelhança desses irmãos do passado conosco? Bom, vamos lá. Eram judeus, então eles conheciam a lei, eles conheciam a Bíblia, né?
Então eu acredito, né, a grande maioria aqui nasceu na igreja, a grande maioria aqui desde pequenininho estava lá na escola dominical, né, aprendendo a Bíblia, aprendendo catecismos. Então, uma coisa é fato, você não pode falar que você não conhece a Bíblia. Você conhece? É possível, desde criança, você sendo criado na igreja, né, você conhece a Bíblia. Aqueles irmãos também conheciam a Bíblia, mas eles conheciam de uma forma superficial. É igual aquela criança que decora catecismo, né, e decora por decorar. É uma simples decoreba, mas aquilo não entra no coração dela. E o que acontece? Por causa disso, aqueles judeus eles eram incapazes de ouvir. E eles tinham um senso crítico muito grande. Como assim? Eles eram ligeiros para falar dos outros. Então, como eles conheciam a palavra de Deus, como eles conheciam aquilo que Deus requer do ser humano, quando eles viam outras pessoas fazendo coisas erradas, vivendo vidas erradas, eles criticavam, eles falavam mal, eles iravam-se contra os outros, né? Então, por exemplo, você sabe, que Deus não tolera mentira. Aí você vê o seu vizinho mentindo, aí você começa a criticá-lo, você começa a falar mal dele, você fica com raiva dele, né? Só que o que acontece, meus irmãos? Nós não podemos nos esquecer que o mesmo pecado que muitas vezes o ímpio comete, o crente também comete. Então, antes de criticarmos aqueles de fora que pecam, nós primeiro temos que olhar para dentro do nosso próprio coração. Antes de criticarmos aqueles do mundo que estão em pecado, e claro, deixa eu deixar bem claro aqui, isso não exime o pecado deles, eles estão em pecado sim. Mas antes nós temos que olhar para o nosso próprio coração. Antes de você ver o cisco do olho da pessoa, tirar o cisco do olho da outra pessoa, temos que olhar para a trave, né, que está no nosso próprio olho. Né? Primeiro a gente tem que tratar de nós mesmos para depois a gente pregar arrependimento para os de fora. Entende? Nós devemos sim pregar arrependimento aos de fora, mas antes nós precisamos nos arrependermos e sermos ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Tiago aqui, meus irmãos, vai nos ensinar duas breves lições. A primeira é que nós devemos ouvir com mansidão. Ouvir com mansidão. Ele vai dizer o seguinte no versículo 19: Sabeis todas essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Não sei se você já prestou atenção numa coisa. Como é que Deus te fez? Deus te fez com uma boca e dois ouvidos. Imagina se eu tivesse duas bocas, né? Assim. Porque nós precisamos ouvir mais e falar menos. Nesse período de quarentena, eu peguei um tempo e li o livro de Provérbios, estudei, né, devocionalmente o livro de Provérbios. E Provérbios, algumas vezes, vai falar a respeito do cuidado que nós devemos ter com a nossa língua. Então pegue a sua Bíblia e abra em Provérbios 10, versículo 19. Ele diz assim, Provérbios 10, 19: No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Ou seja, quem fala muito, peca, transgride a lei de Deus. Mas o que modera os lábios é o quê? Prudente. Eu quando era criança, eu cantava na escola dominical uma música, né, um corinho para os mais antigos, que dizia o seguinte: cuidado, boquinha, o que fala. E é verdade, acho que muitos aqui já devem ter cantado isso na infância. Cuidado, boquinha, o que fala. É a prudência, cuidado com o que você vai falar. É o que diz aqui Provérbios 10, 19. Provérbios 13, versículo 3. Provérbios 13, 3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Quem abre muito a boca vai se arruinar.
né? Provérbios 17, 28. Provérbios 17, 28. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. Quer dizer, a pessoa, quando ela guarda o silêncio, ela é sábia. Não sei se você já ouviu a seguinte expressão, né? Se você não tem o que falar, fica quieto. Se não tem o que falar, então não fala nada, fica quieto, né? Por isso que Tiago, voltando aqui para Tiago, ele vai falar exatamente isso, meus irmãos, que nós devemos ser prontos, em primeiro lugar, para ouvir e tardios para falar. Olha, espera. Às vezes, meus irmãos, nós somos precipitados, a gente fala demais, a gente acaba falando pelos cotovelos, acaba tomando decisões precipitadas porque a gente não ouve o outro. E principalmente porque a gente não ouve a Deus. Às vezes nós fazemos coisas das quais a gente se arrepende depois porque a gente não ouviu aquilo que Deus ensina para nós através da sua palavra. Interessante que quem fala demais e não gosta de ouvir é uma pessoa egocêntrica. Ela pensa só em si mesma. Quem fala demais é porque ela quer ser ouvida. O objetivo da pessoa que fala muito é chamar a atenção. Olha os meus problemas, eu quero falar, eu quero desabafar, eu quero, os jovens aqui, eu quero fazer textão no Facebook ou no grupo do WhatsApp, eu quero colocar tudo para fora. E acaba colocando o que não deve para fora. Colocando coisas que não deveriam ser faladas, né? Quantos de nós aqui já não escrevemos alguma coisa num WhatsApp ou em outra rede social e depois que você enviou, agora tem a opção de você deletar, né? Mas antigamente não tinha. E mesmo assim, depois de um tempo, não tem mais. Já foi, não dá mais, não volta. A palavra saiu. Ou pior do que rede social, do que tecla, é você falar ali verbalmente. Você falar aquela... Não volta. Aquilo que você falou não volta mais, né? Por quê? Quem fala muito é egocêntrico. Pensa só em si mesmo. Não está preocupado com o que o outro vai pensar daquilo que você vai falar. Não está preocupado com os sentimentos do outro. Não está preocupado se o outro vai ficar ofendido. Não está preocupado se o outro vai ficar magoado. Não está preocupado com o outro, mas apenas com si mesmo. É interessante que no Novo Testamento, lá no Evangelho de Lucas, nós vemos Jesus chegando na casa de Marta e de Maria, né? E vocês se lembram da história, né? O que aconteceu? Marta viu Jesus, Jesus chegou na casa dela e o que Marta fez? Eu tenho que preparar um lanche para Jesus, ou um almoço, uma refeição para Jesus. E ela ficou atarefada, ela ficou correndo para cima e para baixo, fazendo as coisas. E a sua irmã Maria, o que fez? Parou tudo, sentou-se aos pés de Jesus e foi ouvi-lo. Ela foi ouvi-lo. Ela não falou nada, você vê que naquele texto que ela não fala nada. Marta, então, vai até Jesus e começa a falar. Começa a esbravejar com Jesus. Mestre, a minha irmã aí, mestre. Você não vai falar nada? Diga a ela para me ajudar. Jesus então responde: Marta, Marta, estás atarefada com muitas coisas. Sua irmã escolheu a melhor parte. Meus irmãos, Marta pensava que a coisa mais importante era fazer a obra de Deus. Mas Maria sabia de fato que era o mais importante. Era ouvir a palavra de Deus. Às vezes, meus irmãos, a gente toma tantas coisas para fazer, a gente faz tantas coisas, trabalha, arregaça as mangas, faz isso, faz aquilo. E não só na nossa profissão, não só no nosso trabalho, não só na nossa casa, mas também na igreja. Às vezes a gente pega tanta coisa para fazer, tanta tarefa para fazer. Isso é comum na vida de pastores. Os pastores às vezes fazem tanta coisa e a gente não para ouvir a palavra de Deus. Quando eu estava no seminário, eu lembro que um professor ele disse o seguinte:
Vocês vão se tornar pastores. Cuidado para não transformarem a Bíblia numa ferramenta de trabalho. A Bíblia, ela é uma ferramenta. Por exemplo, um pedreiro, ele vai usar várias ferramentas no seu trabalho, né? Um ferramenteiro, alguém que lida com serralheria, vai usar ferramentas no seu trabalho, né? O motorista, o carro, o caminhão é a ferramenta do seu trabalho. O pastor, o pregador, ele usa a Bíblia como ferramenta do seu trabalho porque ele tem que estudar para poder explicar para a igreja. O problema é quando na vida do pastor isso se torna apenas uma ferramenta. Ele só abre a Bíblia para preparar sermão e estudo bíblico, quando a Bíblia não fala mais com ele. Então, meus irmãos, o pastor às vezes pode cair no mesmo erro que Marta caiu. Faz coisas para Jesus, mas não para ouvir a Jesus. Não para ler a Bíblia. E todos nós, meus irmãos, mesmo aqueles que não são pastores, às vezes caem nesse erro. Trabalham muito, mas não tiram tempo para orar e para ler a Bíblia, para ouvir o que Deus tem para falar com a gente. Às vezes muitos pais ficam preocupados com seus filhos e falam assim, eu dou tudo para esse meu filho, eu dou tudo para essa minha filha, eu trabalho de sol a sol, chuva, calor, frio, e por que esse meu filho, essa minha filha não me obedece? Veja como que Deus quer que você seja pai, como você seja mãe, ouça o que Ele tem para você na palavra. Às vezes nós trabalhamos tanto e não lemos a Bíblia com os nossos filhos. Não ouvimos a Deus junto com os nossos filhos. Por isso, meus irmãos, que eu creio que essa pandemia, se assim podemos dizer, chamar de pandemia, esse vírus que parou o mundo, foi um ato de misericórdia de Deus. Como assim, pastor? Misericórdia? Um monte de gente morreu. Sim, misericórdia. Porque Deus está nos dando mais uma chance de sermos filhos e filhas melhores. Misericórdia, porque você ficou 4 meses sem culto e tem irmãos nossos que ainda não podem vir ao culto. E aí você foi lembrado que você tem que ler a Bíblia em casa, que você tem que orar em casa, que você tem que orar com o seu marido, que você tem que ler a Bíblia com a sua esposa, que você tem que abrir a Bíblia com seus filhos, ler a Bíblia com eles, orar com eles. Um ato de misericórdia, porque muitos de nós estávamos em desobediência a Deus. Muitos de nós tínhamos parado de fazer culto doméstico. Muitos crentes nunca haviam feito culto doméstico antes. Deus falou assim, vou parar tudo. Para tudo. Vem cá, vem me ouvir. Vem ouvir minha voz. E tem sido uma bênção também, meus irmãos, que nunca tanto crente acessou rede social para ouvir a pregação do Evangelho. E não só crente, pessoas não crentes também. Hoje mesmo eu participei de uma live da Federação de UPA do nosso presbitério. Então pessoas não só aqui da nossa região, mas de fora também, ouviram. Então vejam, meus irmãos, Deus agora está sendo ouvido e é isso que Ele quer de nós. Ele quer que a gente esteja pronto para ouvir, né? E quando nós passamos a ouvir, nós nos acalmamos. A ira, quem fala muito, geralmente é irado. Quem fala muito, geralmente é impaciente. Por isso que ele fala tardio para se irar. Versículo 20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quem fica com muita ira no coração, dificilmente vai ser uma pessoa que age com justiça. Lembra que a gente leu o Salmo 1? Uma pessoa que age com justiça, o justo, é aquele que ouve. O prazer dele está na lei do Senhor, ou seja, ele ouve a lei do Senhor. Ele medita nela dia e noite. Ele não sai falando, deixa eu ouvir o que Deus tem para mim. Deixa eu ler aqui, deixa Deus falar comigo, né? Porque se você ouve pouco a Deus, você vai ser uma pessoa impaciente, você vai ser uma pessoa irada, você vai ser uma pessoa raivosa. Quem ouve pouco a Deus vai se irar
com mais facilidade. Por isso que no versículo 21 ele vai dizer: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Olha só, Tiago ele diz aqui para nós fazermos uma faxina no nosso coração. Ele diz no versículo 21, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Tirar toda a sujeira, fazer uma faxina no nosso coração. Quando eu tinha TV por assinatura, né, tinha lá um canal, não lembro que canal que era, que tinha um programa que chamava-se Acumuladores. Não sei se alguém já viu esse programa. Acumuladores. O que eram os acumuladores? São pessoas, né, que guardam tudo quanto é tipo de tranqueira nas suas casas. Talvez você conheça alguém assim. Guarda tudo quanto é tipo de lixo na sua casa. Guarda tudo quanto é papel. Guarda tudo quanto é coisa velha. Isso aqui pode ser útil um dia. Isso aqui eu posso usar um dia. Aquele monte de peça, aquele monte de panela, aquele monte de papel, de móvel quebrado, de eletrodoméstico quebrado. Lixo. Em alguns casos eu vi naquele programa que tinha aquele monte de coisa guardada, acumulava, gerava sujeira, baratas, ratos. Era horrível. Não sei se alguém aqui, a Giovana falou que já assistiu. Se você tiver a oportunidade de assistir, você vai ver o que é acumular, o que é um acumulador. E não é difícil encontrar um acumulador, em todo lugar tem. Muitos de nós aqui, se não todos, devem conhecer algum acumulador, alguma acumuladora, pessoa que gosta de guardar as coisas, gosta de juntar lixo. Tiago aqui ele fala, despojando-vos de toda impureza e acúmulo, aquilo que você tem acumulado de maldade. Ele fala para nós fazermos uma limpeza. Despojar aqui, meus irmãos, tem a ideia de tirar uma roupa suja também, né? Lembra que em Efésios, Paulo, no capítulo 4 de Efésios, vai dizer que nós devemos nos despojar do velho homem, né? Então, é você tirar aquela roupa suja, impregnada no seu corpo, que já está suja, que já está fedendo. Só que o que você vai fazer depois? O que você faz depois que você tira a roupa? Você toma um banho e depois que você toma um banho, o que você faz? Você veste roupa limpa. Você não vai tomar banho e vestir a mesma roupa. Você vai pegar uma roupa limpa. Por isso que é despojar, versículo 21, e acolher com mansidão a palavra em vós implantada. Você tem que se despojar da maldade, se despojar do pecado, se despojar de tudo aquilo que o impede de ouvir a palavra de Deus. É interessante que a palavra aqui para maldade, acúmulo de maldade, na língua original grega, pode ter o sentido de cera de ouvido. Despojar o acúmulo de maldade, um outro sinônimo seria de você tirar a cera do seu ouvido. Uma pessoa que acumula muita cera no ouvido, ela vai ficando surda, ela vai perdendo a audição e às vezes tem que fazer uma lavagem no ouvido. Às vezes existem pessoas que têm dificuldade para ouvir a palavra de Deus porque tem tanta mágoa entranhada nos seus corações, tem tanta maldade, tem tanto pecado, tem tanta amargura nos seus corações que a palavra de Deus não entra. Ela não consegue ouvir, é como se fosse uma pessoa com o ouvido cheio de cera, tapado, e aí não consegue ouvir nada mesmo. Então Tiago fala, olha, passa um cotonete aí no seu coração, despoja de tudo, limpa tudo, e no lugar da maldade, do pecado, coloque roupas limpas. Coloque a palavra de Deus, acolha a palavra de Deus que foi implantada em vocês. E deve fazer isso, versículo 21, com mansidão, não com raiva. E meus irmãos, o Evangelho, ele ofende o homem. O Evangelho, ele nos mostra quem nós somos. Eu vou falar sobre espelho logo em seguida. O Evangelho é como se fosse um espelho que mostra a nossa sujeira. E ofende. Isso ofende. E o que acontece?
Algumas pessoas, elas ficam com raiva. Poxa, o pastor falou do meu pecado, não gostei. O presbítero pregou e ensinou sobre o meu pecado, não venho mais nessa igreja. Ele está falando para mim, está mandando um recado para mim. Acontece, meus irmãos, que nós devemos ouvir a palavra de Deus com mansidão. Por isso que ele fala de pronto para ouvir. Você é pecador, mas eu também sou. E todos nós precisamos ouvir a palavra de Deus, e precisamos de humildade, precisamos de mansidão, precisamos de prontidão para ouvirmos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vai nos confrontar, ela vai mostrar quem nós realmente somos, ela vai ofender o nosso velho homem, mas a gente deve ser humilde para obedecer a sua palavra, obedecer a palavra de Deus. E meus irmãos, qual que é o resultado? Ele diz aqui no final, né? Ela é poderosa para salvar a vossa alma. Ou seja, a palavra de Deus, ela não somente já nos salvou, mas ela continua nos salvando, ela continua nos transformando, né? Ela continua nos restaurando. A palavra de Deus, ela nos modifica, nos molda, nos transforma conforme a imagem de Cristo. Ou seja, você vai ficando cada vez mais diferente do mundo e cada vez mais parecido com Jesus. Essa é a função da palavra de Deus. Então, quando você ouve com mansidão, você presta atenção, Deus então faz uma obra no seu coração. E você vai deixando de ser parecido com o mundo e vai se assemelhando ao próprio Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira lição. A segunda é que nós devemos praticar aquilo que nós ouvimos. Então pronto, você tem que falar menos, se irar menos, ouvir mais, prestar atenção, ouvir aquilo que Deus tem para falar para você, com mansidão, sem ficar com raiva, sem ficar irado. Depois que você ouviu, você coloca em prática. Você pratica, você vive, né? Versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Paulo aqui, ele vai falar algo parecido com aquilo que Jesus falou no final do Sermão do Monte. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante àquele homem que construiu a casa na areia. Vieram as chuvas, os ventos e bateram com ímpeto sobre aquela casa e aquela casa caiu. Foi grande a ruína dela. Agora aquele que ouve e pratica é aquele que constrói a casa na rocha. Vem chuva, vem vento, bate com ímpeto contra aquela casa e a casa continua firme. Quem ouve a palavra de Deus e não pratica, não pense que vai ter uma vida sólida com Cristo. Primeira tempestade da vida, ela vai cair. Primeira tempestade que aparecer na sua vida, ela vai se arruinar. Por isso que Tiago aqui diz que quem ouve a palavra e não pratica, está enganando a si próprio. Não está enganando a Deus. Quem ouve Deus falar consigo mesmo e não está nem aí, não está enganando a Deus, está enganando a si mesmo. São semelhantes àquelas pessoas que ouvem a pregação e no final do culto vão embora como se não tivesse ouvido nada, como aquilo não tivesse feito diferença para elas. E muitos são assim. A palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Não fez diferença. Né? Engana-se a si mesmo. E por que engana-se a si mesmo? Versículos 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Meus irmãos, Tiago que fala de espelhos. É interessante que os espelhos nos tempos antigos não eram como os espelhos de hoje. O espelho de hoje é de vidro, né? Os espelhos de antigamente, os espelhos dos tempos bíblicos, era um metal polido. Eles pegavam uma folha de metal, faziam um polimento bem feito e a pessoa se olhava. Quer dizer, não dava para ver perfeitamente a aparência, né? Mas eram os tipos de espelho. E em uma coisa incrível aqui. Quando nós nos olhamos no espelho, nós arrumamos, né, algumas
Meninas, mulheres acabam gastando mais tempo no espelho, se maquiando, arrumando o cabelo. Os homens são mais práticos, né? Penteia o cabelo, aqueles que têm cabelo, né? Dá uma ajeitada na barba, aqueles que têm barba, né? Arruma a camisa, a gola, tal, e sai. Acontece o seguinte, eu acredito que ninguém, ou quase ninguém, vai olhar no espelho apenas uma vez por dia. Você tem que olhar mais de uma vez. Por quê? Porque a gente se esquece da nossa aparência. A gente se esquece de como nós somos. E podem acontecer coisas na nossa aparência que a gente não vai perceber. Você quer um exemplo? Vou dar para vocês um exemplo que você pode achar nojento. Você acordou de manhã, tal, lavou o rosto, olhou no espelho, tal, saiu para trabalhar, saiu para a escola. Aí chega uma pessoa perto de você, já na escola, já no trabalho, meio sem jeito, e fala: ô Giovana, você tem que falar com a Giovana que ela está mais perto. Você está com remela no olho. É sem graça, né? Ou depois do almoço, né? Você não escovou os dentes ainda, tá aquela folha de cebolinha no dente, sabe? Aquela coisa chata. A pessoa está falando com você, agora não mais que a máscara cobre, né? Mas se tiver sem máscara, e se Deus quiser, esse negócio de máscara vai acabar um dia, em breve, nós oramos por isso, tá aquela folha de alface aqui. Você não sabe, você não está vendo, né? Por isso que nós precisamos de espelhos, né? Acontece que a gente olha no espelho e depois se esquece da nossa aparência. Assim são muitas pessoas que ouvem o Evangelho, mas se esquecem. A maioria dos crentes ouve a palavra de Deus na igreja, vai embora e não se lembra de nada. De nada. Se esqueceu. Aí vem de novo na igreja na semana seguinte e se esquece de novo, né? Ouve o sermão domingo após domingo, semana após semana, e aquilo não fez diferença na vida dela, né? Se esqueceu. Por isso, meus irmãos, ao ouvirmos a palavra de Deus, nós devemos colocar em prática. Viver. Colocar em prática. Se você aprende alguma coisa e não pratica, você vai esquecer. Você vai esquecer. Uma pessoa, por exemplo, que tenha carteira de motorista, habilitação, e fica anos e anos e anos sem dirigir, ela vai ter dificuldade quando ela retomar. Uma pessoa, por exemplo, que aprende qualquer outra coisa, aprende a nadar, por exemplo, e aí fica anos e anos sem nadar, ela vai ter dificuldade para reaprender. Tudo exige prática. Então, quando você ouve a palavra, você tem que praticar, porque senão você vai esquecer, né? Olha o versículo 25: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Diferente daquele que ouve a palavra e não pratica, nós devemos ouvir e considerar com atenção. Não é entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas é você ficar atento. Atento que aquilo que a palavra fala para você. Por quê? Olha o versículo 25 com atenção. A palavra de Deus, ela é lei. E lei deve ser obedecida. Se nós estamos com poucas pessoas aqui, se vocês estão de máscaras e depois que eu sair daqui do púlpito eu vou colocar minha máscara de novo, é porque existem leis que nós precisamos obedecer, quer gostemos, quer não. A lei de Deus, ela deve ser obedecida. Só que essa lei, diz aqui o 25, ela é perfeita. Você e eu podemos ter opiniões diferentes com relação a esse vírus, a essa tal pandemia. Por quê? Porque as decisões que os homens tomam, que as autoridades tomam, muitas vezes não são decisões perfeitas. Talvez você já tenha ouvido falar que a máscara protege. Mas outros já falaram o seguinte, outros médicos inclusive falaram o seguinte: não, a máscara não vai te proteger, vai te deixar mais doente, porque você vai respirar gás carbônico em vez de respirar oxigênio.
Percebe? As leis dos homens são imperfeitas. A lei de Deus não. A lei de Deus ela é perfeita. A lei de Deus ela também, diz aqui, ela liberta, ela é a lei da liberdade. Né? É pela palavra de Deus que você sabe que você foi libertado do seu pecado. É pela palavra de Deus que você sabe que você agora é uma pessoa livre em Jesus. Livre para fazer o que você quiser? Não. Livre para obedecer a Jesus. Você não está mais amarrado ao sistema desse mundo, às modinhas desse mundo, aos prazeres desse mundo, às coisas desse mundo. Você não está mais preso a esse mundo. Você está livre. Como é que você sabe disso? Pela palavra. A palavra te diz isso. E ela te dá alegria. Ele é bem-aventurado, né, no que realizar. Lembra que a gente leu lá no Salmo 1? Bem-aventurado. Bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor dia e noite. Veja, dia e noite. Por isso que, voltando aqui para Tiago 1,25, nela persevera. Ouvir a Deus deve ser algo que você tem que perseverar. Porque na sua casa, a sua Bíblia vai estar lá, mas o celular vai estar aqui do lado, a televisão vai estar ali. Mas deixa eu só olhar as últimas atualizações aqui no Instagram, deixa eu só olhar aqui o que tem no Facebook ou no WhatsApp para mim, deixa eu só olhar esse programa aqui na televisão. Você vai olhando, quando você vai ver, o dia passou, você está com sono e você não ouviu a Deus. Persevera, é um exercício. É prática. Você tem que fazer, você tem que exercitar a leitura, a audição da palavra de Deus. Por isso que ele fala operoso praticante. Aí sim você vai ser uma pessoa feliz. Quando você coloca em prática, não, eu vou ter um momento com Deus todos os dias. Eu vou tirar 1 hora do meu dia, seja na hora que eu acordar, seja antes de dormir, seja um outro período do dia, 1 hora do meu dia que eu vou parar o que eu estou fazendo, que eu vou tirar para sentar e ouvir Deus. Igual Maria fez. Mas tem louça para lavar. Deus é mais importante. Mas eu podia dormir até um pouquinho mais tarde. A palavra de Deus é mais importante. Mas tem tanta coisa para fazer, eu tenho que olhar lá as minhas atualizações lá na rede social. A palavra de Deus é mais importante. É prática, é exercício. É exercício. Uma pessoa, por exemplo, que vai fazer uma caminhada, vai correr, vai fazer uma academia, querendo perder peso, ela não vai perder peso no primeiro dia. Aliás, ela vai sentir um monte de dor no primeiro dia. Agora, quando ela começa a praticar aquilo, ela começa a perceber os resultados. Quando você começa a praticar a palavra de Deus, você começa a ver os resultados na sua vida. E um dos principais resultados é o que está aqui: bem-aventurança, a alegria. Ela nos traz a felicidade. Finalmente, nós chegamos nos versículos finais aqui, versículos 26 e 27. No 26 ele diz o seguinte: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Queridos irmãos, o que Tiago está falando aqui? Tiago está repetindo a questão da língua. Por quê? A verdadeira religião, aquele que pratica a verdadeira religião, é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus na igreja e que sai da igreja e coloca em prática. Agora, aquele que tem uma religião vã, é um religioso de aparência, é aquele que ouve a palavra de Deus no culto, na igreja, mas durante a semana ela vive de qualquer jeito. E, além de viver de qualquer jeito, ela fala aquilo que dá na cabeça, aquilo que dá na telha, né? E é isso que Tiago está confrontando aqui. Tiago já falou, né, que nós devemos ser tardios para falar.
Tiago agora repete que nós devemos refrear a língua. Lá no capítulo 3, Tiago ele vai fazer uma comparação. Olha lá no capítulo 3, versículos 2 e 3. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como a fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras e aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Meus irmãos, olha o que Tiago está falando. Sabe aquela pessoa que vai na igreja, louva a Deus, ora, mas lá fora é um fofoqueiro, um linguarudo, amaldiçoa os outros, bendiz a Deus na igreja, mas lá fora está amaldiçoando as pessoas, está falando da vida dos outros, está contando mentira, está falando palavrão, está depreciando o outro, né? Fazendo pouco caso do outro. Com a mesma língua que nós louvamos a Deus, nós amaldiçoamos as pessoas. Com a mesma língua que nós exaltamos a Deus, nós falamos mal das pessoas, contamos fofoca. Com a mesma língua que a gente fala com Deus, a gente ora, é a língua que a gente usa muitas vezes para a gente falar dos outros. Você viu fulano de tal? Você viu fulana de tal? E geralmente você não vai contar a história, né? Você vai aumentar um pouquinho. Você vai dar um acréscimo. Meus irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim. Porque diz Tiago aqui que quem faz isso, a religião é vã. Ou seja, é uma pessoa que pensa que é crente, mas não é. É vão. É tudo mentira, é tudo uma farsa. Ele fala aqui no versículo 26, ele engana o próprio coração. Você está se enganando. Você pensa que você é um cristão, que você é uma cristã, mas você não é. Por isso, meus irmãos, a nossa vida tem que ser uma vida de prática da palavra de Deus. É isso que ele diz no final aqui no versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Veja, ele diz, nosso Deus e Pai. Deus é o nosso Pai. E o Pai dá o exemplo, né? Se você perceber, né, a gurizada, a piazada, as crianças, geralmente elas imitam seus pais. E o que Deus faz? Né? No Salmo 68, versículo 5, no Salmo 146, versículo 9, né, só para citar dois, vai dizer que Deus cuida do órfão e da viúva. Naquela época, o órfão e a viúva eram pessoas completamente desamparadas. Ninguém era por eles. Somente o povo de Deus, a igreja, é quem cuidava dos órfãos e das viúvas. Você vai se lembrar lá em Atos capítulo 6, que a diaconia na igreja primitiva foi criada justamente para acudir as viúvas.
Então, meus irmãos, a tarefa da igreja é pregar a palavra de Deus. Nós devemos pregar, devemos ouvir, devemos obedecer. Devemos acudir àqueles que necessitam. Primeiramente, os de dentro, né? É isso que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 6:10. Quando tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, olha ao seu redor. Veja se não tem algum irmão, alguma irmã passando algum tipo de necessidade. E aí dá para a gente aplicar não só necessidade física. Às vezes a pessoa precisa de uma oração. Visitar, né, esse tempo de pandemia, está mais complicado a gente visitar. Às vezes você pode usar o seu celular para telefonar, para mandar uma mensagem, fazer uma oração. Né? Às vezes uma pessoa que mora sozinha, uma pessoa que está lá, né, sem ninguém por ela, às vezes alguém que é sozinho na sua casa, convertido, não tem ninguém para se abrir. Nós devemos praticar a palavra de Deus, mostrando às demais pessoas quem é o nosso Deus. Que a nossa religião, meus irmãos, não seja vã, não seja algo da boca para fora. Que você não seja um crente domingueiro. Vem na igreja, participa do culto, ouve o sermão e sai por aquela porta e a sua vida é igualzinha à vida de quem nunca pisou numa igreja. Que a sua boca seja uma boca santa. Meus irmãos, alguns de nós têm dificuldade com esse pecado, que é o pecado da língua. Se você é uma pessoa assim, ore e peça perdão a Deus e peça ajuda a Deus. Senhor, olha, eu tenho uma dificuldade com a minha língua. Seja sincero com Deus. Não engane a Deus, porque é impossível se enganar. Senhor, olha, como eu gosto de contar mentira. Sabe? Sinceridade. Senhor, como eu gosto de falar da vida dos outros. Me perdoa, Senhor, e me ajuda a ser alguém que use a boca, que use o corpo para abençoar pessoas e não para denegrir, para amaldiçoar pessoas. E tenha certeza que se você fizer isso, Deus ele vai te abençoar, Deus vai transformar o seu coração, Deus vai mudar a sua vida e você não vai ser apenas um ouvinte da palavra de Deus, mas alguém que pratica também a sua palavra. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Nós vamos orar e já em seguida receber a bênção. Fiquemos em pé. Senhor Deus, queremos, ó Pai, nos colocar diante de Ti em oração. Agradecidos porque o Senhor falou conosco. Fomos lembrados, Pai, que nós devemos ser obedientes à Tua palavra, a falarmos menos e a ouvirmos mais. Por isso queremos pedir perdão. Perdão, Pai, quando nos desviamos da Tua palavra. Perdão quando usamos as nossas bocas para falar o que não deve. Perdão, ó Pai, quando falamos demais e ouvimos de menos. Perdão, ó Pai, quando nossas Bíblias ficaram fechadas e não ouvimos a Tua voz. Ajuda, Pai, a cada um de nós, a começar em mim e também aos meus irmãos, para que sejamos, ó Deus,